Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma news da Estúdio Fiscal. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Rafael, sou o head operacional aqui da Estúdio Fiscal e semanalmente eu trago para vocês as duas principais notícias tributárias da semana para comentar e explanar um pouco para todos nós estarmos atualizados sobre o que está acontecendo no cenário contábil, fiscal e tributário aqui do Brasil. Antes de eu dar início às minhas duas notícias, reforçar que quem não nos segue nas nossas redes sociais, no Instagram principalmente, lá tem muito conteúdo, tem muita notícia, muito foco aqui dentro da Estúdio Fiscal, então qual é a nossa área de atuação e como que a gente pode ajudar essas empresas. Então, quem não nos segue lá que tem muito conteúdo bacana e também aqui no canal da Estúdio Fiscal. Se você não segue, segue aí, ativa o sino, tem vídeo toda semana, notícias todas as semanas, então case de sucesso, enfim. Muita coisa que vai agregar certamente no seu conhecimento técnico da parte tributária. Beleza? Então vamos lá para as duas principais notícias da semana. Hoje eu vou trazer uma notícia envolvendo reforma tributária, então faz tempo que eu não trago esse tema, faz tempo que não é falado algo sobre esse tema e na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre um ganho de uma empresa no CARF envolvendo prejuízo fiscal. Então a primeira notícia, pessoal, economia negocia com o Congresso uma versão mais suave da reforma da tributação das empresas, então da reforma previdência do IR. A ideia é reduzir a tributação do imposto de renda da contribuição social de 34% para 30%, porém, em contrapartida, taxar dividendos em 10%. Então, começou aí uma articulação entre o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, ambos o presidente do Senado e da Câmara, para ativar novamente uma possível reforma tributária envolvendo a parte de imposto de renda e contribuição social das empresas, onde reduziria então a alíquota de 34% para 30%, tributaria o dividendo em 10% e também um detalhe importante, eu não estava crendo que isso poderia acontecer, mas já tem uma discussão sobre um novo refis para esse ano, ou seja, refis são aqueles parcelamentos especiais da Receita Federal, onde tem desconto de multa, desconto de juros, alongamento de prazo, então para empresas que estão em débito. O Ministério da Economia não está gostando muito disso, não é muito a favor do refis, porém tem uma discussão aí sobre aprovar a reforma e também solicitar mediante a isso uma parte do refis. Então eu vou ler um trecho para vocês. Uma versão mais suave do refis tem Pacheco o principal defensor, é a parte da negociação. Ainda não há nada fechado, mas diante da insistência do chefe do Senado com o tema do refis, esse tema voltou à tona justamente, vamos ativar a reforma tributária esse ano ou não? Vai acontecer ou não vai? Eu acho, opinião pessoal aqui, nada vinculado a Estúdio Fiscal ou canal do grupo, mas que não vai acontecer uma reforma esse ano, é ano de eleição, assuntos polêmicos não vão passar esse ano, nem reforma de parte administrativa, nem reforma tributária. E eu acho que não vai ser feito um refis, tá? Minha opinião pessoal, não vai ser feito um refis. Já foi feito em anos passados, mas uma tendência desse governo esse ano é não fazer um refis, ainda mais em troca de eleição, porque isso impacta também muito no caixa da União. Então, eu acho que pode ter reforma tributária? Pode, mas não vai ser esse ano. Daqui a pouco, dependendo do apetite também do governo novo que está por vir. Mas essa discussão é muito longa, é muito tempo. Teve a primeira reforma da CBS que foi lançada em 2020, que não andou. Teve a discussão da reforma do IR que também não está andando, enfim. Mas não podemos descartar, a gente sabe que a gente está no Brasil e as coisas podem mudar rapidamente, de uma hora para outra, né? E a segunda é o seguinte, CARF define que o prazo para a Receita analisar o uso de prejuízo fiscal é na geração do prejuízo e não no momento que a empresa compensa. Então, para conselheiros, marca inicial da contagem não é a data da compensação para reduzir o imposto de renda a pagar sobre o lucro. Pessoal, uma breve explicação, tá? Quando as empresas elas têm prejuízo na sua apuração, prejuízo fiscal, ou seja, receita menos custo menos despesa, deu prejuízo, ajustou pela adição e exclusão, que é um termo fiscal da parte de imposto de renda, enfim, ela terminou com prejuízo na sua apuração, certo? Ela vai guardando esse prejuízo ao longo do tempo. No momento que ela tem lucro, ela pode compensar esse lucro em até 30% com o intuito de ir zerando esse prejuízo estocado ao longo do tempo. E esse prejuízo ele pode ser usado a qualquer momento, ele não prescreve, ele não respeita prazo de prescrição de 5 anos. Então, se hoje eu estou em 2022, eu tenho um prejuízo fiscal de 2010 acumulado e lastreado na minha documentação fiscal e contábil, eu posso utilizar hoje para compensar esse lucro. E é isso que foi discutido que a empresa ganhou, que o CARF foi a favor do entendimento que
a Receita ela pode fiscalizar o prejuízo 5 anos depois do momento que ele foi gerado. Então, se o prejuízo foi gerado em 2010, a Receita ela poderia contestar o meu prejuízo até 2015 e não no momento da minha utilização em 2022. Então, a Receita entende que estava debatendo que ela poderia fiscalizar esse prejuízo a partir do momento que a empresa compensa. Então, se eu compensasse hoje, eu teria mais 5 anos para ela validar o meu prejuízo. E a empresa ganhou no CARF dizendo que não. A Receita Federal, na verdade, tinha que ter atualizado, fiscalizado meu prejuízo lá em 2010 e não hoje. Então, dando a favor do contribuinte. Então, eu acho que fica claro aqui, do ponto de vista técnico, se eu tive prejuízo, lancei contabilmente, fiscalmente meu prejuízo como documento base e a Receita Federal não fiscalizou no prazo prescricional, no prazo de 5 anos que ela pode fiscalizar a declaração, no momento que eu for utilizar, já que é um ponto tributário que não prescreve, ela não poderia me autuar. Então, eu também sou do mesmo entendimento que a turma do CARF teve. Então, é uma marca importante. Prazo para fiscalizar é no momento que gerou prejuízo, não no momento que faz a compensação, certo? Então, esses foram os 2 assuntos da semana. O primeiro envolvendo aí uma ventilação de uma possível reforma do imposto de renda de novo, onde reduz a alíquota de 34 para 30, taxa de dividendo em 10, e também circulando um possível novo refis. E o CARF definindo então que a Receita pode analisar o prejuízo fiscal somente no momento da geração do prejuízo e não da compensação. Beleza? Quer saber mais? Quer ficar mais atualizado sobre os assuntos tributários? Nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram Estúdio Fiscal e canal do YouTube da Estúdio Fiscal, que tem muito conteúdo. Certo? Semana que vem eu tô aqui de novo trazendo outras 2 notícias da semana. Valeu, um grande abraço.